Sejam todos bem-vindos, irmãs e irmãos, vocês que estão aqui presentes no auditório Dona Guilhermina e também aqueles irmãos e irmãs que nos acompanham pela Pascom da Arquidiocese de Maringá nesses vídeos formativos que estamos fazendo. O tema de hoje desse nosso encontro de formação é a espiritualidade do tempo quaresmal. Apesar de estarmos nesse ano de 2024, é um tema que vai servir para a nossa formação quaresmal ao longo de toda a nossa vida, podendo revisitar esse encontro, caso em outros anos nós não tenhamos a mesma oportunidade que nós estamos tendo aqui agora. Primeiro, assim, é uma alegria aqui, presencialmente, a gente olhar e encontrar todos vocês. Eu brinquei no início dizendo que chamaria as pessoas pelo nome. É claro que a gente não sabe de todo mundo que está aqui, mas a gente conhece todo mundo da igreja, a gente sabe que é da igreja que a gente conhece as pessoas, né? E isso é muito importante porque a gente vê um esforço da nossa comunidade, as mais diversas pastorais, equipes, grupos, em realmente buscar uma formação para poder viver melhor o tempo quaresmal. Isso que nós estamos fazendo agora, já faz um tempo, mas muito mais forte nos últimos tempos, não é algo que é normal na igreja. Viver o tempo da quaresma, sim, a gente vive isso na igreja há séculos, mas nós não vivíamos, e eu digo isso com convicção, nós não vivíamos esse tempo da quaresma com algo que é essencial que a liturgia nos pede, que é viver esse tempo conscientemente. Tanto que se você pensar há 40, 50 anos atrás, e você perguntasse as coisas sobre a quaresma, a organização, a marcação, as proibições, as indicações, as pessoas sabiam responder. Mas se você perguntasse por quê, as pessoas não sabiam dizer o porquê. Então, ninguém ia no baile no tempo da quaresma, não se comia carne no tempo da quaresma inteiro, fazia-se muita penitência, mas quando você perguntava o real sentido, a gente ouvia respostas, algumas delas até absurdas, sobre o porquê desse tempo. Então, esse momento que nós estamos vivendo na igreja é um marcador, um divisor de águas para nós, na nossa vivência como cristãos, né? A Igreja Católica, ela tem total possibilidade de fazer com que a gente consiga caminhar cada vez melhores, sem ela necessitar transigir com aquilo que é fundamental. Porque muitas vezes nós ficamos preocupados quando sai, por exemplo, um censo que fala: nossa, a Igreja Católica perdeu alguns fiéis. Ué, mas é meio óbvio nos dias de hoje a gente perder alguns fiéis, porque a Igreja Católica, ela não transige com seus princípios. Quem quiser ficar, vai seguir aquilo que Jesus ensinou e é defendido e transmitido na doutrina apostólica e no magistério da igreja. Nos dias de hoje, a gente não quer uma religião que nos conforme a Cristo. A gente quer uma religião que diga o que a gente quer ouvir. A gente vai à igreja, o padre falou algo que eu não concordo, eu deixo a igreja. E aí eu vou para uma outra igreja, de outra denominação, só que isso acontece de novo lá. Quando alguém, o pastor lá, disser algo que eu não quero, vai ser fácil, eu vou encontrar uma, até eu achar aquela que eu quero, mas que já não é mais a doutrina do próprio Jesus, porque eu fiz tanta concessão, que isso já não é mais o que Jesus falou, está desvinculado do Evangelho. Então hoje, quando a gente busca uma formação, como a que nós estamos fazendo aqui, nós estamos cumprindo realmente o nosso desejo de ser cristãos, conformados a Cristo, como diz São Paulo. Só a formação não é necessário, é claro, isso é uma capacidade racional nossa, né? Mas a gente sabe que não é só assim, porque quando a gente vê vocês na missa, quando nós vemos a quantidade de pessoas meditando a via sacra, quando nós olhamos as pessoas na reza do terço, quando nós vemos a participação nos exercícios quaresmais, as grandes filas, né, Padre Disseu, na confissão que não tem fim aqui na catedral, a gente vê que não, que esse caminho é de coração, é de verdade. Então, que bom que a gente se sinta assim, reconhecido, não porque eu preciso disso, mas reconhecido de que estamos seguindo um bom caminho, aonde o encontro de formação é algo essencial. A igreja sempre, eu repito isso diversas vezes, está na Sacrosanctum Concilium, a igreja pede que a nossa participação na liturgia, ela seja ativa, plena e consciente. Então, se a gente vai à missa, mas a gente não entende o que está acontecendo, por graça de Deus, os frutos podem até vir, mas só é garantido que vai ter fruto se eu souber o que está acontecendo lá. E essa busca nós estamos vendo em vocês aqui.
quando a gente quer entender o porquê que nós estamos realizando as coisas. E na Igreja Católica isso é um alívio, um refrigério, porque tudo tem explicação. Tudo tem fundamentação bíblica, teológica, histórica, apostólica, tudo a gente consegue entender o porquê. Isso nos dá muita tranquilidade. Então você pode ter certeza, você pode não saber, mas tem explicação. O dia que você buscar, você vai entender e você vai ficar satisfeito. Então, que bom que nós estamos fazendo isso, diferente do passado. No hoje da história da salvação, a minha quaresma está buscando ser bem vivida. Entretanto, nós temos um problema. Mesmo a gente compreendendo, a gente vai entrando na roda viva do mundão aí velho que a gente tem sem porteira, e às vezes a gente vai se perdendo na nossa dinâmica quaresmal. E às vezes a gente vive todo o tempo da quaresma, faz o nosso esforço, fazemos a penitência, mas quando a gente chega na celebração da Páscoa, a gente não consegue ver uma grande transformação na nossa vida. Tem um canto que eu gosto muito que é de Natal, só que a gente troca a palavra Natal pela palavra Quaresma nesse canto. E ele chama muita atenção para mim no início da Quaresma. Eu lembro dele sempre, no Advento e na Quaresma. Vocês vão lembrar, ele diz assim: chegou a hora de sonhar de novo, de tornar-se povo e se fazer irmão. Chegou a hora que ligeiro passa de ganhar a graça para a conversão. Aí ele pergunta: meu caro irmão, olha para dentro do seu coração, vê se o Natal se tornou conversão e te ensinou a viver. Aí eu troco a palavra Natal por Quaresma. Mas a pergunta para nós hoje é isso aí: meu caro irmão, olha para dentro do seu coração, vê se a Quaresma se tornou conversão, como o Padre Dirceu estava nos falando na oração, e te ensinou a viver. Se não foi isso, é hora da gente revisar a nossa caminhada quaresmal. E a gente não tem muita dificuldade em fazer isso, basta a gente abrir o nosso coração. Nós ouvimos na quarta-feira de cinza as leituras, e qual era a ordem? Rasgai os vossos corações, e não as vestes. Ou seja, a prática quaresmal não deve ser externa para que os outros vejam. No Evangelho nós ouvimos isso, não ouvimos no Evangelho de São Mateus, na quarta-feira de cinzas? Jesus fala: quando for rezar, você vem aqui recolhido e faz isso aqui em silêncio comigo. Não é isso? Então eu tenho que abrir o meu coração para que eu consiga identificar dentro dele aquilo que realmente me afasta de Deus, e a partir disso, com muita sinceridade, eu empreender esse meu caminho de conversão. Não tem como eu converter de caminho se eu não sei qual é o outro caminho, porque conversão não é mudança de caminho. Eu estou indo por esse, mas eu não conheço outro, então eu não tenho como converter. Para eu saber que esse caminho está errado, eu tenho que olhar com sinceridade o meu coração, e aí eu confronto com a palavra de Deus, e ela me dá a direção correta para eu conseguir seguir o caminho adequado no tempo da quaresma. Então, que bom que nós estamos aqui. Primeiro, para começar, é o ponto 2 da folhinha para quem está acompanhando. Será que esse tempo de quaresma funciona mesmo? Eu pus o funciona entre aspas. Será que funciona? Por que eu sou obrigado a cumprir esse tempo da quaresma? É porque a igreja me manda? Não precisa responder, para você pensar. Será que eu faço isso por tradição, porque geralmente os católicos fazem e eu obedeço? E a resposta tem que ser qual? Obviamente a resposta é não. A gente não faz isso por mero tradicionalismo, por repetição. Nós fazemos isso porque o próprio Jesus consagra a observância quaresmal. E isso tem que estar muito claro para você. Quando eu olho a história da salvação, quando eu for olhar a história do povo de Deus, eu vou ver que todos tiveram a oportunidade de fazer um caminho quaresmal, um caminho de conversão. E quando chega a história da salvação, hoje, que é a minha vez, também é a minha vez de empreender o mesmo caminho. Quando eu vejo na Bíblia que Deus vê alguma prática pagã, ou alguma prática que está na história do seu povo, e Ele não concorda, o que Deus faz? Ele corrige, Ele manda excluir essa prática. Mas não foi isso que aconteceu com a celebração da quaresma e com a celebração da Páscoa. Não é assim. Deus une o tempo cósmico
com o tempo histórico, e juntando os dois, ele apresenta para nós aquilo que nós chamamos de tempo salvífico. Vamos entender o que estamos querendo dizer. A festa da Páscoa, desculpe, isso aí tem gente que já ouviu tantos outros anos, é uma recordação para a gente se refrescar e reafirmar a nossa consciência e crença que nós estamos fazendo o caminho certo, beleza? Quem já ouviu, reforça aí, reitera na cabeça, renova as palavras para você poder transmitir para outras pessoas. A Páscoa, ela existe, ela começa a história dela na Bíblia? Não. Nós sabemos que a celebração da Páscoa é uma festa que vai antes dos relatos que nós encontramos nos textos bíblicos. Nós olhamos a festa da Páscoa, não como hoje, é claro, mas uma celebração pascal vinculada às estações do ano, desde o período, podemos dizer, quase que pré-histórico do ser humano. O ser humano observava que nós tínhamos estações diferentes, que elas passavam por meio das fases da lua que iam mudando. Dependendo da quantidade de fases da lua, depois de determinadas fases, via que o tempo, o clima, ele ia mudando de jeito. E a isso depois foi constatado e foi denominado do quê? De estações mesmo, cujos nomes hoje nós conhecemos como primavera, verão, outono e inverno. Para nós aqui, nos trópicos, a gente não percebe muito as estações do ano. Tem dia do inverno aqui que está pior do que o mês de janeiro, aqui em Maringá, não é? Que está super calor, não tem um período constante, onde a gente fica 2 meses com neve, por exemplo. Só que lá no hemisfério norte, é dessa forma, as estações do ano são muito bem definidas. Então a prática pascal, ela nasceu da onde? Ela nasceu a partir de um desgosto, de não gostar, de sofrer com o período de inverno. O período de inverno era aquele período onde ninguém podia sair de casa. Por quê? O frio não permitia. Então eu tinha que guardar alimentos no período do inverno, fazer alimentos que sejam guardados em forma de óleo, de banha, de compotas nas frutas, porque eu não tinha alimentos frescos nessa época. Eu não tinha fornecimento de ovos dos animais, tinha que preparar tudo com muita antecedência. Então era um período bom? De jeito nenhum. Os povos não viam a hora de passar o inverno e chegar a primavera. Tanto que as cores do inverno para nós aqui, a gente usa cores coloridas, mas a cor do inverno no hemisfério sul é o quê? Branco, cinza, preto, não é isso aí? Porque quando você olha não tem nenhuma árvore que tem folha. As nossas aqui ficam com folha na época do inverno. Só essas aí, tipo 7 copas, tudo que fica vermelha e cai. Mas aqui para nós o inverno não é forte o suficiente. Tanto que tem algumas práticas até estranhas que a gente trouxe para nós, né? Lá no inverno deles é dezembro, janeiro. Então qual é o tipo de comida que o povo come? Come muita carne de porco, que é guardada na banha, né? Come pernil, come presunto que foi preparado, frutas em compota, porque é o que tinha para o inverno. Nós aproveitamos essa prática que veio dos europeus e nós loucos fazemos isso no nosso verão. E o nosso Natal tem o quê? Tem carne gorda, tem fruta em compota, tem ameixa, não é isso aí? Essas coisas assim que nunca se teria numa ceia de verão, se fosse no hemisfério norte. Então, o inverno não se via a hora de passar. E quando passava o inverno, que começava a degelar a neve, era a hora de plantar. Só que na hora de plantar, se tinha muita superstição, de medo que, devido ao inverno muito rigoroso, as divindades dos campos, elas pudessem não abençoar as colheitas. Por isso, na passagem do inverno para a primavera, faziam-se vários rituais pagãos para essas divindades dos campos. Faziam ofertas de animais, imolavam cordeiros, eles pegavam frutas e ofereciam para essas divindades. Quando se tinha já os primeiros feixes nascidos, brotados de plantas, cortava e oferecia para essas divindades. E isso geralmente acontecia quando? Justamente na passagem do inverno para a primavera. Naquela semana onde teria a primeira lua cheia da primavera, se faziam os rituais chamados rituais de esconjuro. Além de fazer a oferta para as divindades, para que as tendas ficassem protegidas, eles pegavam o sangue dos animais e passavam nas portas das tendas. Isso era Páscoa, Pesach,
que significa o quê? Passagem. Passagem do quê? Da divindade dos campos, que se não fosse devidamente oferendada, ela viria e não consagraria as colheitas. Então essa é a festa da Páscoa pastoril, que se encontra fora dos textos bíblicos. Nós não encontramos ali nos textos bíblicos. E o que isso tem a ver conosco? Aqui que vem agora. Se Deus não concordasse com essa prática, Ele simplesmente não colocaria essa prática na história do povo de Deus, na história do seu povo. Entretanto, Deus, Ele aproveita aquelas práticas que são cabíveis, insere no tempo nosso, o tempo cósmico, insere no tempo histórico e transforma esse tempo naquilo que nós chamamos de tempo salvífico. Por isso que, quando nós encontramos os textos do livro do Êxodo, capítulo 12, capítulo 14, que são os textos que a gente lê na quinta-feira santa e no sábado santo, na liturgia, nós vemos que quando Deus instituiu a Páscoa do Egito, que foi quando o povo saiu do Egito, liberto da escravidão, conduzido por Moisés, e passou pelo Mar Vermelho, indo em direção à terra prometida, Deus dá uma série de ordens que confirma o que acontecia na Páscoa pastoril. Então, na Páscoa pastoril, se imolava um cordeiro? Sim. Na Páscoa do Êxodo, se imola um cordeiro? Sim. Na Páscoa pastoril, pegava o sangue do cordeiro e passava na porta das tendas? Sim. Na Páscoa do Êxodo, pegava o sangue e passava nos batentes das portas, onde moravam os filhos de Israel, os hebreus? Passavam também. Na Páscoa pastoril, jogava o fermento fora e fazia pão sem fermento. Na Páscoa do Êxodo, fazia pão sem fermento? Sim, fez pão sem fermento. Na Páscoa pastoril, as pessoas comiam de pé. Na Páscoa do Êxodo, se comia sentado ou de pé? Deus deu a ordem para comer de pé, de pé, com as túnicas, com as sandálias nos pés, com os rins cingidos, ou seja, se cinge os rins quando vai sair de casa. Quando está em casa, não amarrava cinto na cintura, deixava solto o pano ali. Quando vou na rua, eu amarro a cintura, coloco a sandália nos pés e o cajado nas mãos. Então o que nós estamos vendo? Deus confirma a Páscoa pastoril para poder agora celebrar a sua Páscoa. E nessa noite, Êxodo capítulo 14, depois que ele deu toda a ordem no 12 e no 13, vai passar o anjo da morte e vai fazer o quê? Quem lembra? Vai matar os primogênitos do Egito, passando livre nas casas aonde o sangue estiver marcado nos batentes das portas. Não é assim? É ou não é, pessoal? Lembra das histórias, pelo amor de Deus, hein? Isso aí, catequese básica nossa, né? Depois, então, essa é a Páscoa do Egito. A primeira passagem, que é a passagem do anjo da morte. Só que a Páscoa continua. O povo obedece a Deus e agora vai ter uma outra Páscoa. Qual que é? É a passagem pelo Mar Vermelho, saindo da morte, da escravidão, para uma possibilidade de vida nova na terra em que Deus está indicando. Então vocês percebem que nós observamos, a igreja observa a prática quaresmal, a prática penitencial, a prática pascal, melhor dizendo, porque o próprio Deus confirma isso. Mas o que isso tem a ver conosco? Isso não tem a ver com o povo lá de Israel? O que Deus diz no livro do Êxodo, capítulo 14, versículo 14? Ele vai dizer: vocês devem celebrar esse rito de geração em geração de forma perpétua, para sempre. A gente deve fazer isso. Então Deus deu uma ordem. Essa celebração da Páscoa deve ser celebrada para sempre. E ela é celebrada para sempre? Vamos acompanhar a história. Quando chega a vez de Jesus, o que Jesus faz? Ele também vai celebrar a sua Páscoa, que é a passagem da sua morte e ressurreição para a vida. E Jesus, ele decide fazer isso lá para o mês de julho? Não. Jesus, ele vai celebrar a sua Páscoa no mesmo período em que os hebreus, os judeus agora na época de Jesus, celebravam a Páscoa do Egito. Então, no mesmo período, nas mesmas datas, Jesus agora vem e celebra a sua Páscoa. E então o que nós temos agora? Essa observância do Antigo Testamento, agora, ela é confirmada no Novo Testamento pelo próprio Jesus, que na última ceia diz o que para nós? Fazer isto em memória de mim. Agora é para nós, porque nós somos o povo da nova e eterna aliança feita em Jesus Cristo.
Deu para a gente entender? Então, quando chega até nós a observância da celebração da Páscoa, nós não estamos fazendo algo que é da nossa cabeça. Nós não estamos obedecendo porque o pároco da catedral mandou a gente fazer. Não é porque os bispos do Brasil escreveram um texto dizendo que é quaresma, oração, jejum e esmola e caridade. Nada a ver. Isso é o quê? Isso é a história da salvação, passando de geração em geração e chegando justamente até nós. E aí nós temos a Páscoa, deu para entender, né? Mas e a quaresma? A gente precisa desse tempo quaresmal? Aí nós vamos ver que, mais uma vez, os próprios textos bíblicos, eles vêm corroborar para nós, eles vêm trazer para nós a necessidade de se preparar para isso. Se a gente não se prepara, a gente não consegue celebrar bem. Tudo bem? Deu para a gente entender? Ali. E por que nós temos justamente esse tempo quaresmal? Vamos pensar. Hoje, essa semana nós vamos ter uma leitura onde Deus diz assim pela boca de Moisés: sede perfeitos como vosso Pai do céu é perfeito. O que será que é a perfeição que Deus está querendo nos dizer? Quando Deus cria o mundo e cria o ser humano, Deus queria que nós vivêssemos mal? Não, queria que nós vivêssemos bem. Afinal de contas, o ser humano estava no paraíso. Olha só, estava no paraíso. Entretanto, nós não aceitamos aquilo que Deus propôs para nós. Nós dizemos não a Deus, e ao dizer não a Deus, conforme nós temos na alegoria do livro do Gênesis, nós somos expulsos do paraíso. O que era a perfeição querida por Deus? Era esse mundo justamente onde nós vivíamos bem, no paraíso. O que se pede para nós agora? Que nós, a partir da observância quaresmal, nós consigamos resgatar na nossa vida a mesma perfeição que outrora Deus ofereceu para nós. E isso é representado na cultura judaica de que maneira? Pelos números. O número que representa a perfeição na cultura judaica é o número 7. Esse número 7, ele vai ser a junção de dois números ligados, o número 4 e o número 3. O número 4, sozinho, ele representa as coisas dos seres humanos, da humanidade. Por isso que nós sabemos que os 4 elementos, a água, a terra, o fogo e o ar, são as representações da humanidade. O que é o número 4? Sem o número 3, que é a representação do próprio Deus, o número 4 fica sem sentido. Porque a perfeição, o ser de perfeitos, só vai acontecer quando o ser humano se encontra com Deus. Por isso que o número 4 na Bíblia, ele vai aparecer em vários lugares, dezenas de lugares, de modo mais forte nos que nós vamos lembrar aqui. Apresenta várias vezes aonde toda vez que a humanidade necessita de conversão, toda vez que a humanidade precisa buscar aquele caminho, restaurar aquele caminho antigo, aonde lá existia a perfeição do jeito que Deus queria, toda vez que há essa necessidade, aparece para nós justamente o número 4. Então o 4, ele é um número incompleto. Ele só vai se completar quando ele se encontrar com o número 3, que representa o próprio Deus. E aí nós teremos a completude do 7. Por isso que tudo que é 7 na igreja é perfeito, né? Nós temos então os 7 dons do Espírito Santo, nós temos os 7 sacramentos, e assim sucessivamente tantas coisas representadas para nós por meio do número 7. Então agora nós temos esse número 40, né? Lembrando que na história, na formação do tempo da quaresma, nem sempre o número 40 foi redondo. Nós tivemos mais tempo, tivemos 50, 60 dias de período de preparação, mas resgatando toda essa história, toda essa teologia, depois do Concílio Vaticano II, na verdade antes do próprio concílio, porque a reforma da Semana Santa e da Quaresma foi feita antes do concílio. Antes do concílio já foi dada a ordem pelo Papa de então, para que se fosse feita a revisão das práticas quaresmais, para que elas retomassem o sentido bíblico e teológico que nós temos. E desde então nós retomamos esse mesmo sentido. Então a Páscoa, ela é marcada como? Do mesmo jeito que ela era marcada lá na Páscoa pastoril fora da Bíblia, do mesmo jeito que ela foi marcada
depois para celebrar a saída do povo do Egito, do mesmo jeito que Jesus confirmou e celebrou a sua própria Páscoa. Então, quando a gente tem a passagem do inverno para a primavera, lá no hemisfério norte, que para nós aqui vai ser a passagem do quê? Do verão para... Não, primavera agora, que nós estamos na primavera aqui no Brasil, nós vamos sair agora do verão para o outono, né? Então lá é do inverno para a primavera, o nosso é do verão para o outono. Nós vamos celebrar a Páscoa da mesma maneira. Quando nós tivermos, olhando no calendário, a primeira lua cheia, certo? O domingo seguinte à primeira lua cheia é o domingo da Páscoa da ressurreição. Então, quando que é marcado a Páscoa? Vocês já lembram? Vamos firmar aqui. É o domingo depois da primeira lua cheia do outono. Para nós aqui, da primavera para eles lá. E a partir dessa marcação da Páscoa, caminhando para trás, nós vamos marcando o tempo da Quaresma, certo? Então, no tempo da Quaresma total, que a Quaresma vai da quarta-feira de cinzas até a quinta-feira santa, antes da missa da ceia do Senhor, antes de iniciarmos a celebração da Páscoa, que começa na quinta-feira santa à noite. Então vai dar 44 dias de celebração. Como a gente exclui os domingos que estão próximos, a gente vai ter a média de 40 dias, que é o que foi decidido antes do próprio Concílio Vaticano II. Então, é muito seguro para nós a celebração da Páscoa, porque nós estamos seguindo não passos que foram inventados agora, mas nós estamos seguindo o mesmo caminho do povo de Deus, com um total sentido bíblico e teológico para a gente poder seguir. E a Quaresma? Da Páscoa a gente já entendeu, mas e a Quaresma? Aonde que a gente encontra as várias vezes a Quaresma que nós temos na Bíblia? Aí nós estamos no número 3 aqui, dos modelos de Quaresma. Bom, o primeiro modelo de Quaresma que nós encontramos é o modelo do dilúvio. Então nós encontramos em Gênesis capítulo 7. Então quantos dias foram de dilúvio? 40 dias e 40 noites. Precisando então de conversão, o dilúvio restaurador, lá no livro do Gênesis, vem nos mostrar o tempo necessário. Não podemos garantir se foram 40 dias ou 40 noites. A Bíblia é um livro teológico, mas está querendo dizer que foi necessário um tempo de preparação. Isso que importa. Significava que aquele povo estava desvinculado de Deus. Por isso o número 7 não era o número daquele povo. O número necessário para eles era o número 4. Precisa de conversão. Está caminhando sozinho. Está caminhando sem Deus. Precisa de conversão. Depois nós encontramos a saída do povo do Egito. Quanto tempo o povo ficou? 40 anos. Mais uma vez o número 4 aparecendo para nós aí. E os 40 anos do povo do Egito é muito animador para a nossa Quaresma. Porque eles fizeram uma Quaresma santa, o povo lá, 40 anos no deserto ou não? Puxa vida, basta a gente ler, né, o livro do Êxodo, Deuteronômio, Levítico. Vai dar cabeçada assim lá longe, né? Parece quem? Parece nós, parece a gente. Então isso também nos anima, mostrando que não é fácil esse caminho em direção à terra prometida. O povo de Deus, como diz a música, também vacilava. Às vezes custava a crer no amor. Não é assim que a gente canta? O povo de Deus também vacilava. Às vezes custava a crer no amor. Não é assim? Né? Então a mesma coisa somos nós. Então 40 anos o povo ficou no deserto. Depois nós temos, que nós vamos ouvir a leitura dessa semana, na liturgia diária, aqui, nós vamos ver o caminho de Jonas em direção à cidade de Nínive, não é? Então nós vimos, não foi fácil Jonas fazer esse caminho, tanto que quando a gente ensina nas leituras, a gente pede destaque do leitor na primeira frase. A palavra de Deus foi dirigida a Jonas pela segunda vez. A gente destaca na leitura, porque não era a primeira vez que Deus tinha falado com Jonas. Na primeira vez, o que aconteceu com Jonas? Ele fugiu, entrou no barco, caiu no mar, o peixe comeu ele, não é essa história que tem lá para nós? Então, aí ele ficou com medo, né, Jonas? E ficou falando, não, eu vou ter que ouvir a Deus. A palavra foi dirigida a Jonas pela segunda vez, o texto vai dizer. E depois Jonas, então, ele faz essa caminhada em direção à cidade de Nínive, para poder fazer a sua pregação, e o povo se converte. Depois nós vemos a mesma coisa
o profeta Elias, no livro dos Reis, caminhando em direção ao Monte Horebe. Estava cansado, né? Elias, os anjos vieram, serviram a Elias. É onde vem aquela música que a gente gosta, que a gente canta no canto de comunhão. Levanta-te, come, né? Que o caminho é longo, caminho longo. Então, Elias foi alimentado e depois, 40 dias em direção ao Monte Horebe. E aí a história toda depois vocês conhecem, quando ele tem o confronto com a rainha Jezabel, né? E tudo mais que aconteceu depois na história de Elias. E por fim, o mais importante de todos para nós, que é quem? Jesus, 40 dias no deserto. Não sei se vocês prestaram atenção, mas na missa desse domingo, no prefácio da missa desse domingo, a gente rezou isso no prefácio. Dizia assim, na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo o lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Jejuando 40 dias no deserto, Jesus consagrou a observância quaresmal. Olha só, desarmando as ciladas do antigo inimigo, ensinou-nos a vencer o fermento da maldade. Celebrando agora o mistério pascal, nós nos preparamos para a Páscoa definitiva. Nós rezamos esse domingo agora, é o prefácio do primeiro domingo da quaresma. Então significa o quê? A quaresma deve ser seguida? Acabamos de ouvir aqui. Jesus, jejuando 40 dias no deserto, consagrou a observância quaresmal. Todas as vezes que a gente tem uma grande missão, então, a gente vai fazer como Jesus. A nossa grande missão agora é celebrar a festa da Páscoa, resplendentes, ressurrectos, ressuscitados, ressurgidos. Mas isso vai ser fácil? Não. E quem é que convida Jesus para poder fazer isso? Quem que leva Jesus para o deserto? Ouvimos ontem na leitura. Quem levou Jesus para o deserto? Foi o diabo? Não, o Espírito levou Jesus para o deserto. Olha que bonito a gente ouvir isso. Significa o quê? Hoje, quem é que está nos convidando para o caminho da quaresma mais uma vez? É o Espírito. Se você veio hoje aqui, mesmo com seus afazeres de casa, com coisas que você tinha para resolver, às vezes coisa que está atrasada lá de trabalho, e você veio, é o Espírito que nos conduz nesse caminho quaresmal. Ele que vem nos animar nessa caminhada quaresmal. A semelhança de quem? Nada mais, nada menos do que o próprio Jesus. Repetindo, Jesus, jejuando 40 dias no deserto, consagrou a observância quaresmal. Desarmando as ciladas do antigo inimigo, ensinou-nos a vencer o fermento da maldade. Então, com isso, nós conseguimos encerrar essa primeira parte aqui do nosso encontro, aonde esse tempo da quaresma funciona mesmo, é o título. Não respondo com meu convencimento, como diz São Paulo, não respondo a vocês com a minha retórica, respondo a vocês com a palavra de Deus. Está aí, acabamos de ver. Quem diz então que o tempo da quaresma é tempo de conversão, quem diz que o tempo da quaresma é tempo para a gente poder mudar de caminho e chegar ressuscitados com a vida mudada, é a própria Bíblia. Acabamos de ver. Quem consagra o tempo quaresmal, quem é? O próprio Jesus. O próprio Jesus. Então eu escrevi aqui, necessidade de nova criação em Cristo Jesus. Se Jesus é a palavra vinda do Pai, então nele nós temos vida nova. Por isso nós nos deparamos então agora com duas ordens. Celebrai a Páscoa como rito permanente de geração em geração, Êxodo capítulo 12, e a de Jesus, fazei isto em memória de mim. Está claro para nós? Vocês entendem essa frase que eu disse aqui? Necessidade de nova criação em Jesus. Se Jesus é a palavra do Pai, então nele temos a vida nova. Está para entender ou não? Vamos explicar. Esse é um encadeamento muito fino, teológico, que a gente tem que ter na nossa cabeça. Você ouve agora e depois você refaz na sua casa. Tudo bem? Já falei isso em outros encontros. Vamos pensar. A palavra de Deus, ela fazia o quê no início dos tempos? Ela criava. Nós vamos ouvir na primeira leitura da Vigília Pascal, livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Deus disse: faça-se a luz. E o que acontece? E a luz se fez
Não é isso que a gente ouviu? E a gente vai ouvir por várias vezes no livro do Gênesis, na primeira leitura, na vigília pascal, sempre começa assim, o versículo: Deus disse. Aí ele vai criar as árvores, vai criar os animais, ele vai criar os rios, os mares, vai criando as coisas. Então, quando Deus diz, as coisas acontecem. Por último, finalizando lá a narrativa da criação, fala assim: Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Isso é muito bonito de ouvir, porque quando chega na hora de criar o ser humano, o texto nos induz a acreditar que é a Santíssima Trindade que se une para poder criar o próprio ser humano. É o grande feito da obra da criação. Muito bem, então olha só, guarda aí na cabeça, a palavra de Deus é a palavra que cria, não é? É a palavra que cria. Muito bem. Quem é Jesus? Que pergunta, hein? Quem é Jesus? Aí tem várias respostas, mas nós podemos responder quem é Jesus, e você tem que aprender essas respostas meio decorada também assim, não só de coração, mas ter a resposta, assim para doutrinariamente saber, viu? Católico é frouxo, hein? Nisso aí, não sabe, se enrola ali. Tem várias formas de dizer quem é Deus. Quem é Deus? Essa é fácil. São João ensina a resposta: Deus é amor. Olha, como é que você não vai saber responder um negócio desse? Né? Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus, e todo aquele que ama está em Deus e conhece a Deus, porque Deus é amor. Olha que bonito o encadeamento de João. E é o mesmo João que nos ensina a responder quem é Jesus. Ele diz assim: no princípio era o verbo, no princípio era a palavra. A palavra estava onde? Estou ajudando para vocês poderem pensar. A palavra estava em Deus. E olha o que São João diz: e a palavra era Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Já pararam para pensar no início do Evangelho de São João? Significa o quê? No princípio era a palavra. Nós acabamos de ver, não era assim que Deus criava? Deus disse, faça-se a luz, era a palavra. Deus dizia e as coisas aconteciam. Só que agora, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então, agora a frase tem sentido: necessidade de nova criação em Jesus. O que estamos querendo dizer? Junta todo o encadeamento da ideia. Se Jesus é a palavra encarnada de Deus, significa que quando Jesus nos dá um mandamento, e quando nós cumprimos o mandamento de Jesus, o que nós fazemos? Nós criamos as coisas como Deus quis. Se antigamente, se no princípio a palavra era Deus e hoje a palavra é Jesus, quando Jesus fala, Ele cria coisas novas dentro de nós. Então, quando nós, no nosso caminho quaresmal, caminho de vida, nós decidimos seguir a palavra de Jesus, os mandamentos de Jesus, isso é garantia de vida para a nossa vida, porque a palavra de Jesus é palavra criadora, que é a mesma palavra que criou o céu e a terra e que criou o ser humano. Então, se eu quero dar nova vida à minha vida, o que eu faço? Eu sigo a palavra de Jesus. Deu para entender? Entender, porque repetir tem que escrever aí depois e pensar em casa, né? Porque o encadeamento é bonito, mas é complexo. Mas a gente tem que entender isso daí, para a gente conseguir ver que quando eu sigo a palavra de Jesus é garantia de vida, porque Ele é o verbo de Deus encarnado, a palavra que criou tudo e que está aí para recriar a vida dentro de nós. Por isso, então, vamos ouvir de novo aqui, como é que faz sentido a frase: necessidade de nova criação em Jesus. Se Jesus é a palavra vinda do Pai, então nele nós temos vida nova. Parece simples, mas não é, né? Mas é muito bonito e muito reconfortante para todos nós. Puxa, eu olho para a minha vida e encontro morte. Então está faltando Jesus, pode ter certeza, porque Jesus é vida, né? Agora eu tenho que entender como é que está deixando entrar essa morte na minha vida, tá certo? Eu escrevi aqui, só que isso não é fácil. Por isso, a igreja nos oferece esse tempo de preparação e nos garante que vai dar certo. Nos garante que vai dar certo. Como é que a gente sabe disso? Pela própria palavra de Deus. Eu não marquei aqui, eu não vou ter, vai meio decor.
Quem está acompanhando as meditações diárias que está sendo feito, no sábado o padre Dirceu fez uma meditação muito linda ali. Na meditação de sábado, o profeta Isaías garantia: se você quebrar os grilhões da escravidão, se você abandonar as práticas pagãs, se você não oprimir o seu empregado, se você buscar a verdade e a justiça, as portas do céu se abrirão para você e a luz vai resplandecer para você. Em outras palavras, claro. Então é uma garantia. Se a gente fizer um caminho de quaresma sincero, a própria palavra de Deus garante para nós que vai ser eficaz. Mas aí tem que ser sincero, né? E aí eu não tenho como saber, o padre também não tem como saber, é você com Deus. Você que sabe se é sincero ou se não é. Então as nossas práticas têm que ser verdadeiras, né? Eu estava numa paróquia aqui da diocese, ajudando a preparar uma ordenação. Como já foram centenas, vocês não vão saber qual é a paróquia, posso dizer assim. E eu presenciei uma cena muito comum, que representa muito o que acontece com a gente. Eu estava lá na paróquia preparando as coisas e tinha um rapaz, não sei quem é, ele estava encostado na porta da igreja, na porta lateral, assistindo um vídeo no celular, e estava dando risada, baixinho, dá para ver que ele estava rindo. Aí, ele estava caminhando, assim, ele estava passando, e ele ia passar na frente do altar, aqui. Aí ele estava assistindo o vídeo, dando risada, aí ele passou assim na frente do sacrário, fez assim, e continuou dando risada. Então, parece brincadeira, mas não é. Acontece muitas vezes mesmo, né? A gente acaba realizando as coisas simplesmente de maneira mecânica, automática, pro forma, né? Às vezes até botando reparo: nossa, olha lá, fulano não fez a genuflexão, fez só a inclinação. Mas você não sabe como está no coração dele, se foi feita de verdade ou não, né? Então as nossas práticas têm que ser sempre muito verdadeiras. Então, meu caro irmão, olha para dentro do seu coração, vê se a quaresma se tornou conversão e te ensinou a viver. Padre Júlio está voltando aí para a catedral agora, no dia 2 de março, é a posse dele como vigário. Mas a frase dele há 20 anos está na minha cabeça e eu repito. Padre Júlio dizia no início da missa: filho, que jeito dele assim, né? Ninguém pode sair dessa missa do mesmo jeito que entrou, viu? Sempre dizia isso, Padre Júlio. E ninguém pode sair da quaresma do mesmo jeito que entrou, não é? Não pode terminar e a gente está no mesmo lugar. Talvez não consertou tudo, por isso que a gente vai queimar os ramos, vai fazer cinza de novo, né? Todo ano tem o mesmo ritual, mas um passinho melhor a gente tem que justamente fazer. Deus quer, mas nós temos que dar o nosso passo. Na leitura não vem escrito: Deus rasgará o seu coração. Deus dá a ordem para você: rasgai o vosso coração. Entenderam a diferença? Então Deus não vai vir e mutilar você, Ele não vai vir e Ele rasgar o seu coração. Ele dá ordem para você: eu estou te ensinando o caminho, rasgai os vossos corações. A atitude é totalmente nossa, nós que temos que querer rasgar os nossos corações. Ou a leitura que nós encontramos do Evangelho de sábado. Jesus estava passando e viu Levi sentado na coletoria de impostos. Não é essa a leitura que a gente viu? Como é que era ser a Levi na coletoria de impostos, hein? O cobrador de impostos era um cargo que ao mesmo tempo deixava a pessoa tranquila, porque era um cargo importante, mas que oprimia o povo e era uma vergonha como judeu, porque ele estava fazendo o serviço sujo para os romanos. Os romanos não cobravam os impostos, eles escolhiam cidadãos judeus para cobrar o imposto dos seus semelhantes, porque eles sabiam fazer isso daí muito bem. Então imagina Levi sentado lá na coletoria de impostos. O que ele não estava pensando, né? Imagina a cena assim, Levi ou Mateus, cabeça baixa, falando: puxa, mas que vergonha que é a minha vida, né? Olha que serviço que eu estou me prestando aqui. Então, cada um de nós tem a sua coletoria de impostos, não é? Cada um de nós sabemos, nós com Deus, cada um de nós tem a sua vergonha. Às vezes na nossa vida nós estamos fazendo o serviço para o inimigo mesmo. Igual o cobrador de impostos estava fazendo serviço para os romanos, que eram os inimigos. Nós também na nossa vida estamos a serviço do inimigo. Mas olha que animador, que alentador. Jesus passa pela coletoria de impostos e olha Levi e diz para ele:
segue-me. E no mesmo momento, diz a leitura, Levi se levantou, deixou tudo e seguiu a Jesus. Esse tudo, não é deixou tudo, tudo que está querendo dizer, tudo da antiga vida. Não quis mais aquilo e decidiu seguir. Ou seja, Jesus está passando no tempo da quaresma. Nós que temos que dizer sim para Ele. Deus sabe o que está dentro do nosso coração. Se você realmente tem uma intenção correta, sincera, se você estava fazendo isso da boca para fora, se não estava. Então, é você realmente com Deus que sabe as suas dificuldades. Agora, depois eu posso dizer aqui mais para frente, é o último pontinho, que eu coloquei como nome os mitos da quaresma nos dias de hoje. A gente pode aprender a melhorar também, né? Vou falar sobre isso daí, como é que eu consigo melhorar as minhas práticas quaresmais, né? Mas a música diz assim, todo mundo conhece, né? Procuro abrigo nos corações, de porta em porta desejo entrar. Se alguém me acolhe com gratidão, faremos juntos a refeição. Se alguém me acolhe com gratidão, faremos juntos a refeição. Não é assim? Livro do Apocalipse, isso, né? Eu nasci para caminhar assim, dia e noite vou até o fim. O meu rosto forte o sol queimou, meu cabelo orvalho já molhou. Eu cumpro a ordem do meu coração. Quem que está batendo a porta? Jesus. Se você abrir, Ele entra. Então Deus dá ordem, rasgai os vossos corações. Nós fazemos a nossa parte. Se eu rasgar, Ele entra. É isso que nós estamos dizendo aqui. Mais uma coisa, temos que querer ir ao deserto. E aqui, esse ponto, eu vou unir ao outro ponto lá, que são os mitos da quaresma. Algo a entender hoje. No passado, a igreja era muito radical sobre como deveria ser a postura do fiel católico durante a quaresma. Então eu me lembro, na minha juventude, na vila onde eu morava, que não tinha baile na quaresma. Era proibido ter baile na quaresma. As pessoas não podiam sair à noite, não podia ligar música alta no tempo da quaresma. Essas práticas, hoje para nós, elas soam estranhas. Só que se a gente for pensar de verdade, tem sentido, não é? Porque o caminho da quaresma, ele está pedindo o quê? Que a gente vá para o deserto. Não é assim que a gente viu na leitura de ontem, na missa? Jesus foi para o deserto. Se a gente vai para lugares, entre aspas, é claro, e verdadeiros também, né? Sem aspas, barulhentos, é difícil a gente fazer um bom caminho de conversão. Então, o Padre Dirceu falava em uma das meditações dessa semana, a palavra renúncia é uma palavra que não existe no vocabulário da pós-modernidade. Não existe no vocabulário dos dias de hoje. Tudo é permitido, faça o que você quiser. Depois a gente tenta consertar. Depois você toma um remédio, depois você faz uma operação, faz o que você quiser. Aí, depois você aborta, depois você joga fora, depois você mata. Você faz o que você quiser. Depois a gente resolve. Isso é o que o mundão ensina. Jesus não ensina assim. Jesus vai ao deserto e Ele está renunciando aos prazeres do mundo para poder conseguir se preparar para a sua missão. E no nosso caso, para a gente poder fazer um verdadeiro caminho de conversão. Então, é pecado ir ao baile? Não é pecado ir ao baile. Mas que não faz parte das práticas mais adequadas para o tempo da quaresma, realmente acaba não sendo. Porque não é um tempo de recolhimento. Não pode ser só no domingo, a hora que eu vou na igreja. A quaresma, ela tem reflexo no dia a dia da minha vida, nas minhas condutas, nas coisas que eu assisto, nas músicas que eu ouço, nos lugares que eu vou. Então é necessário isso daí. Antigamente era proibido casar no tempo da quaresma. Parecia estranho, mas também faz sentido. Imagina uma pessoa que casa no quinto sábado da quaresma. Vai estar de lua de mel no domingo de Ramos. Ou seja, é uma prática pessoal que está desvinculada da vida litúrgica da igreja. Então não é que é proibido, não é realmente o mais recomendável, não é? Se você fizer uma viagem de lua de mel de 2 semanas, na sexta-feira santa você está lá no Caribe. E aonde que a gente tem que passar a Semana Santa? Na nossa comunidade. Então não bate com o caminho de conversão, mas puxa, só deu certo, eu consegui tirar férias aí nisso daí. Como eu falei para a Sandra, Deus sabe, aí é você com Deus. Mas que realmente
as práticas externas têm que ser condizentes com o caminho quaresmal, tem que ter cara de deserto, isso tem que ter, não é cara de tristeza. Nós ouvimos isso no Evangelho da quarta-feira de cinzas, quando jejuares, lava o rosto, perfuma a sua cabeça, ninguém tem que saber, fica com cara de morte. Não, é uma prática interna, sua com Deus, mas realmente tem que ir ao deserto. Eu até escrevi aqui, como é que é o deserto? Aí eu respondi o quê? 2 pontos, é deserto, eu escrevi. Ué, não tem outra resposta. Deserto é deserto. E ontem a leitura falava, Jesus vivia no meio dos animais selvagens, né? Então é um caminho difícil realmente, né? Na leitura de ontem, a gente ouviu uma das leituras dos evangelhos sinóticos, né, que a gente ouve nos diversos anos, e nesse ano B, simplesmente falou que Jesus foi para o deserto e que fez 40 dias de recolhimento. Mas em outros anos a gente vê o diabo dialogando com Jesus, né? E aí o Papa Francisco, ele fez uma catequese, agora ele está fazendo uma catequese às quartas-feiras, fantástica, ele está fazendo uma catequese sobre os pecados capitais. Vale a pena olhar, viu? É uma folha, mas de um conteúdo. Ele vai fazer primeiro sobre os 7 pecados capitais, depois ele vai falar sobre as virtudes, para combater os pecados. E no primeiro módulo que o Papa Francisco fala na catequese, ele fala, tem que aprender com Jesus, não se dialoga com o diabo, porque ele sempre vai ganhar, porque ele é mais esperto que nós. Então o que a gente faz? Não tem que ficar, será que pode? Será que não pode? Mas tem gente que está fazendo. Como é que Jesus derruba o diabo? Ele pega e fica batendo boca, sai daqui, você não sabe nada não. O que ele faz? Com a palavra de Deus. Quer dizer, o remédio está sendo dado por nós mesmos. Como é que eu venço a tentação? Com a própria palavra de Deus, já ensinou, a palavra já está lá, ela já deu o caminho para nós. Então o diabo fala, olha, você está com fome? Faz essas pedras se transformarem em pão. Jesus vai às Escrituras e diz o quê? O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Então ele sabe, tem até uma cena, né, que demonstra como é que a pessoa não sabe da Bíblia mesmo. No programa do Ratinho, uma vez teve uma disputa entre o Henri Cristo, conhece o Henri Cristo ou não? O Henri Cristo e o Padre Quevedo. O Ratinho levou os dois lá. E aí aquela discussão, né, o Padre Quevedo com aquele sotaque espanhol, né, e aí discutindo com o Henri Cristo, o Padre Quevedo fala, mas não é Cristo, é muta Crista, o Padre Quevedo falava assim, né. Aí o Padre Quevedo fez um desafio para o Henri Cristo, ele falou assim, se eres Deus, eu te digo que vire meu dedo, só isso que eu peço, consegue dobrar o meu dedo? E o Henri Cristo diz o quê? Não vou poder fazer, porque não vou falar a resposta, porque nós estamos gravando aqui a palestra. Mas responde uma coisa horrível para o Padre Quevedo. Quer dizer, coisa ridícula. O que ele podia ter feito? Se ele respondesse igual Jesus no deserto, falou assim, diz a palavra, Padre Quevedo, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele deixaria o padre no chinelo. Mas ele não sabe da Bíblia. Ele não sabe da Bíblia. Então olha só, Jesus não dialoga com o diabo, ele não fica perguntando, será que é bom isso que você está oferecendo? Não, a palavra de Deus já nos ensina o que é bom e o que é mal. Esse é o grande erro, do ser humano. Quando Deus lá no livro do Gênesis falou sobre o jardim, Deus falou o quê? Vocês podem comer de todas as árvores do jardim, só não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nem chega perto. Por que Deus fala isso? Porque quem sabe o que é bem e o que é mal é Deus. Nós não sabemos o que é bem e o que é mal. Não adianta a gente querer com o nosso intelecto, a gente achar que eu consigo achar alternativas para poder eu decidir o que é bem e o que é mal. Se eu quero saber o que é bem e o que é mal, eu vou procurar na palavra de Deus. Deus diz o que é bem e o que é mal. Quando o homem decide ele mesmo escolher o que é bem e o que é mal, ele cai na tentação e ele é expulso do paraíso e sofre as consequências de ter escolhido de maneira diversa daquilo que Deus falou. É difícil ouvir isso, é uma palavra dura, porque a gente usa muito da nossa inteligência, mas já é um caminho que está trilhado para nós, é fácil, Deus já nos dá o caminho, Deus diz o que é bem e o que é mal.
Por isso que na Bíblia está escrito: seja o teu sim, sim, seja o teu não, não. Não chame de bem o que é mal, não chame de mal o que é bem. Se Deus diz isso é porque bem e mal, Ele já sabe o que é bem e o que é mal, Ele é criador de tudo. Agora não, Deus criou tudo, sabe tudo, mas eu prefiro fazer do meu jeito. Aí vai dar errado, né? Aí vai dar errado. Duas características da quaresma, essenciais: momento de intimidade com Deus e momentos de celebração em assembleia. Eu estou dizendo isso da minha vontade? É claro que vocês já sabem que não. Da onde que eu tirei isso? Quarta-feira de cinzas. Como é que Jesus falou no Evangelho? Quando você for orar, você vai para o seu quarto, fecha a porta e reza na sua intimidade. Não faça como os fariseus, não é isso que ele falou? Quando você for jejuar, você fecha a porta, vai no seu quarto, quando sair, perfuma o rosto, não esteja com o rosto triste. Jesus ensinou. Então, na quaresma, o que nós temos que desenvolver? Intimidade com o nosso Deus, por meio da oração, por meio da prática da oração. Não é fácil, não é fácil, porque o mundo é muito agitado e tem muito barulho, e Deus fala conosco geralmente no silêncio. Como é que começa uma boa oração? Tem vários caminhos, mas um dos caminhos é por meio do exame de consciência. Pedrina, cadê a Pedrina? Estava aí. Pedrina editou o livro em homenagem ao Padre Chiquinho. Gosto muito de lembrar isso daí. Várias pessoas colaboraram na edição. E lá na orelha do livro, lá do Padre Chiquinho, tinha o lema de vida do Padre Chiquinho, que era escrito num papel amarelinho, que a Pedrina viu várias vezes lá. E tinha várias regras que o Padre Chiquinho colocava sobre como deveria ser a vida dele. E tinha a última, que eu não me esqueço, estava escrito assim: nenhuma noite sem exame de consciência. Tá ou não está lá no livro? Escrito assim. Então, aí o exame de consciência é a porta aberta para a gente poder falar com Deus, porque eu vejo as minhas vitórias em Deus e agradeço, eu vejo as minhas mazelas contra Deus e peço ajuda. Então é o momento da nossa intimidade com Deus. Nessa semana, nós vamos ter nas leituras da semana, eu estou sabendo porque fui eu que estou fazendo essa semana, já li todas, né? Ali, né? Mas nessa semana, Jesus vai ensinar a oração do Pai Nosso. É um modelo de oração. É uma oração a ser feita como está, mas é um modelo para todas as nossas orações. Então, quaresma precisa de intimidade com Deus. Preciso de momentos de silêncio, preciso de adoração. Eu posso vir aqui na catedral para fazer um momento de adoração, posso vir aqui para fazer uma via sacra, para fazer um momento de recolhimento, de reflexão na minha casa, buscar uma manhã de espiritualidade, como nós vamos fazer daqui a alguns sábados aqui que a pastoral vai oferecer. Só que só isso é suficiente? Não. A nossa igreja nunca é intimista. Por que nós devemos fazer também cerimônias, assembleias públicas? Está na primeira leitura do livro do profeta Joel. Convocai a assembleia, convocai lactentes, promovei o jejum sagrado, chamai as pessoas para o louvor. Não está lá na primeira leitura do livro de Joel? Primeira leitura da quarta-feira de cinzas. Ou seja, a própria primeira leitura já dá o tom de como que tem que ser a quaresma. Eu me reforço individualmente, mas eu também me reforço coletivamente, em comunidade, participando das celebrações, das meditações, dessas convocações para ouvir a palavra de Deus, das rezas, da via sacra. Também eu tenho que fazer isso. São as duas ordens de Deus que nós temos para lá. Não desperdiçar essa quaresma. Talvez ela seja a quaresma essencial que vai mudar o ponto da sua vida que você precisa, né? São Paulo nos conclama a não recebermos em vão a graça de Deus. Está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6. Então, vamos fazer a nossa parte nesse tempo da quaresma. E a gente não precisa ficar chateado se não conseguirmos alcançar tudo, porque acaba sendo meio normal, né? E aí eu comentava com vocês que a dinâmica dos ramos é muito bonita para isso daí. Vamos lembrar. No ano passado, você consegue lembrar como é que você estava no domingo de Ramos? Eu lembro. Eu tinha acabado de operar naquela época lá, tinha feito operação. Então eu lembro muito bem como eu estava. Lembro como é que estava o meu pensamento, o meu espírito. E no domingo de Ramos nós estávamos aqui agitando os ramos, dizendo Hosana Rei, Hosana Rá.
O que é a procissão do Domingo de Ramos? O que é uma procissão? Procissão simboliza como uma passeata, no sentido religioso. Eu estou mostrando, para quando uma pessoa vai na passeata, o que ela quer mostrar? Que ela é a favor daquilo que a passeata está defendendo, não é? Quando a igreja faz procissões, é uma adesão pública do que você acredita. Eu vou olhar e falar, fulano está lá na procissão. Então significa que você concorda com aquilo que está acontecendo. Então você estava dizendo, Hosana Rei e Hosana Rá, ali, dizendo que amava Jesus. Mas e aí depois que acabou a Semana Santa? A gente consegue amar a Jesus igual a gente fez no Domingo de Ramos? Nosso coração continua? Não. Aí o que a gente faz? Pega aquele ramo que está verdinho, forte, bonito, porque estava no Domingo de Ramos verde, e eu coloco lá em casa, atrás de uma cruz, de um quadro de Nossa Senhora, do Sagrado Coração de Jesus, e eu vejo aquele ramo secando, e ele vai secando, encolhendo, se contorcendo, igual a gente, na nossa caminhada. A caminhada de conversão, ela é constante, sempre vai ter coisa para mudar na nossa vida. E quando chega próximo da quaresma do ano seguinte, eu falo, bom, lá vamos nós novamente. E eu tiro o ramo de trás do quadro, da cruz, trago na igreja, aí o Wellington, que faz isso para nós, leva lá para a casa dele, no fogão de lenha da finada mãe dele, e queima os ramos e faz as cinzas para nós, para a gente poder receber na quarta-feira de cinzas e começar de novo essa nossa caminhada, né? É muito bonito, não é? É muito significante, assim, nos deixa muito tranquilos, a gente saber que é um caminho. É claro, espero que a cada quaresma seja menos coisas para a gente consertar, né? Que as grandes coisas a gente vá conseguindo deixar ao longo do caminho, mas se não for também, cada um tem as suas dificuldades. Vamos à última parte, que é o ponto 4 aqui. Muitas oportunidades são dadas na quaresma. Atitudes quaresmais, todo mundo já ouviu, oração, jejum, caridade, não é? Está escrito lá na placa, lá na catedral, no banner, ou oração, jejum e esmola. A gente te trocou a palavra esmola porque ela pegou uma conotação não muito adequada para os dias de hoje, mas o original é esmola, que vem escrito mesmo. Então essas são as 3 atitudes quaresmais, oração, jejum e caridade. São 3 atitudes do cristão que vão conduzir o nosso caminho de conversão. Só que tem um 4º elemento que não está escrito, porque ele é implícito, mas que a gente esquece. É a escuta da palavra de Deus. Está no documento, isso daí também. É oração, jejum, esmola, mas tudo isso tem que ser alicerçado pela escuta da palavra de Deus. Por quê? Porque senão cada um vai fazer a sua oração, o seu jejum e a caridade do jeito que der na telha, e não do modo como Deus manda. Cada um vai escolher a sua prática quaresmal do jeito que acha que é certo. Então o que vai subsidiando a nossa oração diária é a palavra de Deus. Então, por exemplo, o Padre Disseu acabou de falar aqui, mesmo que você não foi à missa, que você leu a palavra de Deus, fez a leitura orante em casa, ouviu a meditação, o que eu vou rezar hoje na quaresma? Puxa, eu já identifiquei o que precisa mudar, mas será que é isso só? Ou será que Deus consegue me ajudar? Não, Deus consegue te ajudar. Quem ilumina o seu caminho sempre na vida, porque está escrito na Bíblia que tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, não é assim que está escrito? Então a palavra de Deus sempre ilumina o nosso caminho, quanto mais no tempo da quaresma. Então se eu pergunto, nossa, na quaresma tem que rezar, mas o que eu vou pedir, o que eu vou falar hoje? Resposta? Está na palavra de Deus. Ouça o que a palavra de Deus está dizendo hoje, faça o seu exame de consciência e a partir disso você consegue transformar em oração, entende? Então a palavra de Deus hoje não falou, como o Padre Disseu falou, que a gente tem que olhar os pequeninos, que a gente tem que olhar à nossa volta e ver quem está com sede, quem está com fome, quem está preso, quem está doente, quem é o peregrino que está perdido, quem é a viúva e o órfão. E eu tenho que o quê? Dar de comer, dar de beber, visitar, socorrer, acolher essas pessoas. O que a gente vai fazer na oração? Pedir para Deus o quê? Para abrir os nossos olhos, para que a gente consiga enxergar quem são essas pessoas. Às vezes,
é a pessoa que está ao nosso lado e a gente não enxerga. Às vezes é alguém da família que está pedindo socorro e eu não vejo. Um amigo próximo que está clamando por socorro e eu não vejo também. Deu para entender com esse exemplo? Então, o que subsidia a nossa caminhada quaresmal? Oração, jejum e caridade. Sempre é a palavra de Deus. Do que eu preciso jejuar? A palavra de Deus vai me indicar. Aonde eu preciso ter mais amor, que é a caridade? A palavra de Deus vai me indicar. Lembra, caritas é a tradução do latim para a palavra amor. Mas para nós, no português, amor não é bom. Não é bom. Entenda bem o que eu estou querendo dizer. A palavra amor, em português, ela tem diversas conotações, não são diferenciadas como no grego ou como em latim. No grego eu tenho o amor eros, o amor storgé, o amor filia e o amor ágape. É tudo amor, mas cada um é um tipo de amor diferente. O amor de Jesus se encaixa em qual? Se encaixa no ágape em grego, que no latim foi traduzido como caritas, caridade. Caridade não é obra de esmola, dar dinheiro para os mendigos. Caridade, na tradução real da palavra, é a expressão do amor pleno como o amor de Cristo. Isso é caritas. Então, quando eu pratico a caridade, eu estou praticando o amor de Cristo, que pode desembocar numa esmola, pode desembocar numa ajuda a alguém que está precisando de algo material, ou, como o Padre Dirceu disse, desemboca em atitudes espirituais também. Então, o que direciona o nosso caminho é a palavra de Deus. Quem passar o tempo da quaresma inteiro fazendo práticas penitenciais por sua conta, sem ter ouvido a palavra de Deus, não vai conseguir colher os frutos, porque esses elementos precisam da palavra de Deus. Quem nos indica o caminho é Deus, não é a gente por nossa conta. Então, às vezes a pessoa, numa boa intenção, ela pega um desses posts assim, que diz assim: nessa quaresma experimente fazer isso, fazer aquilo, vem um monte de sugestões que tem ali, são boas, mas se não tiver a palavra de Deus por ali, acaba sendo práticas externas. Por exemplo, vou fazer o jejum de alguma coisa, se eu não faço o jejum acompanhado da oração, não é jejum. Sabe o que é? Regime. Regime. Eu vou tirar o chocolate. Aí a pessoa pega e não come chocolate a quaresma inteira, mas em nenhuma vez ele conversou com Deus sobre isso. Senhor, para educar o meu corpo e a minha vontade, eu vou tirar isso que está fazendo muito, que faz falta para mim, é um nada isso daqui, mas é para eu ajudar a dominar o meu corpo e as minhas más paixões. O Senhor me ajuda. Isso é jejum, eu colocar nessa intenção, isso é abstinência. Se eu simplesmente, não, acho que eu vou fazer, deixa eu pensar, refrigerante. Por quê? Porque aí vai emagrecer mais ainda, né? Claro, pode ser, se você consome muito, mas sempre tem que estar vinculado à oração. E aí eu já disse outros anos, e eu repito, não pode cair naquela postagem que às vezes a pessoa coloca com boa intenção, que deturpa o que o Papa Francisco falou. Colocam assim, o Papa Francisco dizendo: o verdadeiro jejum é o jejum das fofocas, o jejum das maledicências, o jejum de sei o quê, como se fazer a prática das abstinências não fosse recomendável. Não é verdade isso daí. O Papa está dizendo, na tradução correta, que os frutos queridos do jejum, e nós ouvimos na leitura do profeta Isaías nessa semana, olha como é que a palavra de Deus nos abre a mente, esse é o fruto do jejum. A gente faz o jejum para ser capaz de fazer isso. Então, nossa, eu não me controlo, eu sou fofoqueiro pra caramba, eu falo mesmo e dou a minha opinião sem saber e suscito as pessoas a pensarem: nossa, mas será que é mesmo? Esse é o meu jeito de agir, e eu não consigo. Eu rezo, mas não consigo. Jesus já disse, tem certos tipos de demônio que só saem com jejum e oração, está escrito lá no Evangelho de São Mateus. Então eu vou fazer o jejum nessa intenção, para eu controlar a minha língua, a minha fofoca, a minha maledicência, o meu jeito de falar, de olhar as pessoas. Então eu não consigo controlar a minha má paixão, o jejum vem em meu socorro, mas ele tem que ser conectado ao que? A oração, e subsidiado, o que eu vou ter que corrigir? Na palavra de Deus, senão eu não consigo controlar realmente aquilo que precisa, né? Então hoje em dia a gente não, jejum nem é só católico, né? Os judeus praticavam Jesus, os fariseus faziam jejum constantemente, e nem é só judaico, todas as religiões orientais fazem jejum.
As religiões orientais mais radicais, um monge tibetano faz 3 meses de jejum, fica lá num estado lá que a pessoa consegue ficar sem comer, não sei como é que consegue, mas consegue. Mas Jesus não ficou 40 dias no deserto? Então, são exercícios. Quem nunca fez jejum passa mal, porque é um exercício, né? Assim, primeira vez que faz, depois vai lá, ficou o dia inteiro em jejum, chega à noite e come um pastel, puxa, aí pronto, aí desastre, né? Aí passa mal, o estômago está ruim, a pessoa não sabe. Então a gente começa devagar, é uma prática a ser aprendida, até a gente chegar a conseguir chegar ao jejum de tudo, até mesmo em alguns jejuns mais radicais, até mesmo da água. Na verdade, nós vamos ficando safados, porque está no catecismo da Igreja Católica e no Código de Direito Canônico: o cristão católico deve fazer jejum ou abstinência todas as sextas-feiras ao longo de todo o ano, a não ser que nesse dia caia uma festa ou uma solenidade. Está escrito. Só que a gente escolhe, né? Qual regra que a gente quer, né? Esse cânon eu deixo para lá, esse aqui eu uso, esse aqui eu não uso, a gente vai escolhendo. A CNBB, autorizado pelo Código de Direito Canônico, pode autorizar os seus fiéis a converter o jejum em uma prática de caridade, mas todas as sextas-feiras é dia especial de penitência. Ah, mas por que isso daí? Tem força ou não tem? Sim, porque nós estamos apoiados pelos méritos da paixão de Jesus Cristo, que numa sexta-feira se entregou por nós. Então, apoiados pelos méritos das dores de Jesus, das chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, eu também me coloco em penitência para alcançar a minha conversão do coração. É exigente, mas é uma meta. A gente não pode fingir que não existe, né? Tudo bem? Ah, não, toda sexta-feira eu vou na churrascaria. Então, aí como é que vai fazer, né? Tudo bem? Estamos caminhando para o final. Isso aqui é importante. Uma vez, uma amiga disse algo, as pessoas acham que vai falar e que a gente não vai prestar atenção, mas a gente presta atenção, sim. Ela falou assim: olha, você sabe que a gente medita as leituras da quaresma todo ano, mas você sabe que eu paro e começo a pensar que a quaresma parece uma história, que todo ano a gente conta de novo. Eu senti a angústia dela ao dizer isso daí, e é verdade. Muitas vezes a gente começa a ver as leituras, e aí a gente não é novo, nós já ouvimos dezenas de vezes, e fica parecendo que não tem efeito. E ela tem razão? Ela tem, mas por que não tem efeito? Porque nós não seguimos a meditação da palavra de Deus, a leitura orante, nos passos que a igreja nos coloca. O padre Dirceu falou isso na última meditação de sábado. A gente gosta de ouvir o outro falar e falar: nossa, mas é tão bonito, né? Ah, eu ouvi, mas deu um quentinho aqui no meu coração. A gente ouve muito essa expressão das meninas hoje em dia: ai, deu um quentinho, né? Assim, mas não é assim. A palavra de Deus é ação. Porque o que está faltando então? Então eu recoloquei para vocês os passos da leitura orante. Então eu coloquei para vocês aqui na ordem: primeiro, a leitura. Aqui nós somos preguiçosos. Nada substitui a leitura da palavra de Deus. Quem faz a prática constante das indulgências, sabe que é uma prática indulgencial você ler a Bíblia durante um período ao longo do dia. Mas a gente fica preguiçoso e a gente não lê, a gente só quer ouvir a meditação que já está pronta. Mas para que dê o efeito, queridos, frutos, a leitura orante pede: primeira coisa é pegar a Bíblia na mão, ou o aplicativo hoje em dia, se não tiver a Bíblia na mão, e tem que ler a palavra de Deus. Então, já pulou o primeiro passo, aí que é o resultado. Tem que ler a palavra de Deus. O segundo momento é a meditação, e não o primeiro. Depois que eu li a palavra de Deus com cuidado, isso, gente, a gente não gasta nem 5 minutos para fazer, é uma vergonha para nós, e eu me coloco também que não é todo dia que a gente consegue, não dá nem 5 minutos, a gente gasta mais tempo vendo vídeo porcaria, nos vídeos curtos que tem, Instagram, YouTube ali, do que o tempo para poder ler a palavra de Deus, é uma vergonha, mesmo. O Padre Léo falava, né, a pessoa vai rezar o terço, e reza a Ave Maria no intervalo da novela, aproveita no intervalo da novela e corre para rezar a dezena bem rapidinho, para a hora que voltar do intervalo, a pessoa continuar a assistir a novela, e depois quer que Deus faz o milagre, né? Então, primeiro tem que ler
a palavra de Deus. Depois tem que meditar. E aí na meditação a gente pode ter uma ajuda, como a gente tem no nosso caso, uma ajuda, o clero da nossa paróquia. Hoje não tem nem o que dizer, né? Tem dezenas de vídeos de meditações dos padres, dos bispos que a gente encontra na internet. Porque às vezes nós não temos conhecimento bíblico e teológico suficiente para entender corretamente a palavra de Deus. Por isso que a meditação muitas vezes é chamada de homilia. Homilia, numa boa tradução livre, significa conversa familiar. Ou seja, é uma linguagem muito acessível para que eu entenda o que a palavra de Deus está dizendo. E a homilia é típico de Jesus. Está na Bíblia, né? Quando Jesus estava no meio da multidão, ele falava por meio de parábolas. Mas quando ele estava sós com os discípulos, ele lhe explicava em detalhes as Sagradas Escrituras. Está escrito nos Evangelhos. Então é a mesma coisa. A gente lê, mas às vezes a gente não entende. Eu preciso da meditação. E alguém medita para nós e a gente entende melhor. Terceiro passo, a oração. Então, eu já fiz o meu exame de consciência, li a palavra, vi a meditação e agora eu transformo isso em oração. Ou seja, eu converso com Deus e eu contraponho a minha vida com a própria palavra de Deus e transformo isso em oração, conversando com alguém que já sabe de tudo. A oração com Deus não é algo difícil da gente fazer, é que a gente é resistente. É diferente eu pegar e contar as minhas dificuldades para um irmão. Aí é uma vergonha, porque eu tenho que me abrir para alguém que é um terceiro. Agora Deus já sabe de tudo. Se você abre o seu coração, você se livra daquilo que te prende, porque Deus já sabe disso. Por isso ele fica feliz quando o pecador, por isso que o Salmo fala, eu tenho que reconhecer, eu reconheço toda a minha iniquidade, diz o Salmo 50, não é? Por que Deus, para ele é importante você reconhecer? Porque ele já sabe, você tem que reconhecer para você, senão você não se livra, você não sabe o que está fazendo mal. Quando você reconhece, aí sim você começa o caminho da libertação. Parece que não tem nada a ver, mas tem a ver. Nos rituais de exorcismo, o padre exorcista tem um grande trabalho. Ele fica brigando com o demônio, porque ele tem que dizer o nome. Já viram dessa forma ou não? Diga o seu nome, ele fala, porque enquanto não diz o nome, não consegue tirar. E o nosso pecado é esse demoninho. Enquanto eu não nomino o meu pecado, eu falo, é isso que eu estou fazendo, eu não consigo tirar. Eu tenho que reconhecer. Não fique preocupado, ninguém está te olhando aqui, é você com Deus, Deus já sabe de tudo. Se você reconhece, é o primeiro passo para você conseguir tirar. Quarto passo, a contemplação. A contemplação. Quando eu estou bem vinculado nesse esquema, leitura, meditação e oração, a leitura orante nos garante que Deus agora, pelo Espírito Santo, vai fazer um caminho para que eu consiga começar a ver ao redor da minha vida as mudanças que essa palavra vai gerar na minha vida. E isso a gente chama de contemplação. É algo muito bonito, funciona bem quando a gente está bem ligado à palavra de Deus. E aí vem um último passo, que não faz parte da leitura orante tradicional, mas que é muito importante para o caminho quaresmal, a ação. A partir disso que eu fiz todos esses 4 passos, o quinto passo é, então vamos mãos à obra. Eu não vou fazer tal coisa mais, eu vou mudar. Se eu fizer isso, a quaresma não será uma história, ela será uma mudança da minha história. Ela é uma história porque eu não sigo esses passos. Aí eu fico só achando e falando, nossa, mas que bonito que é, né? Nossa, isso é muito bonito. Ou como eu falei, dá um quentinho aqui no meu coração. Aí soprou o capeta e esfriou o coração. Não adiantou nada o quentinho, né? Então tem que ter essa mudança verdadeira. Ademais, meus irmãos, eu coloquei outros pontos que a gente sempre consegue falar. Vocês sabem que se a gente fosse falar sobre quaresma aqui, né? Muito mais detalhado, já tivemos aí... Eu estava olhando lá em casa, acho que essa palestra de quaresma, a gente já deu acho que 20 e poucas vezes já essa palestra de quaresma. Cada ano com um enfoque diferente, né? É claro. Mas se a gente segue esses caminhos, tem várias outras coisas. Eu coloquei para vocês, coisas que nos ajudam na quaresma. As missas dominicais, que são inegociáveis. As missas semanais, para quem consegue. Acompanhar os catecúmenos que estão no caminho finalzinho próximo ao batismo. Meditar a via sacra com humildade,
participar de celebrações penitenciais, buscar o sacramento da reconciliação, buscar uma sobriedade de vida. Então, a gente não pode realizar os mesmos passos do ano passado e querer que as coisas saiam diferentes, né? Eu tenho que fazer um caminho diferente. E por último, 5 minutinhos para terminar, que a gente se alongou mais na oração e começamos 5 minutos atrasados. Nós temos também, para nos ajudar num ponto de reflexão, a campanha da fraternidade. Muitas pessoas estranharam o nome da campanha da fraternidade, fraternidade e amizade social, mas isso não foi uma invenção dos bispos do Brasil, é que a gente não leu os documentos da igreja. O Papa Francisco escreveu alguns anos atrás uma encíclica que é dos documentos mais importantes que um Papa pode escrever, que são vários, né? Tem a carta pastoral, carta apostólica, né? E tem as encíclicas, que o Papa João Paulo II escreveu várias para nós, e o Papa Francisco escreveu uma que chama Fratelli Tutti. E nessa encíclica, Fratelli Tutti, o tema dela é o cultivo da amizade social. Por que ele coloca amizade social? É fácil a gente amar o nosso irmão aqui, que a gente convive todo dia, vai na igreja junto, dá catequese junto, reza junto no grupo, faz louvor junto. O duro é a gente amar o irmão que é social mesmo, que a gente não conhece. Só que Jesus não fez essa diferença. Ele não falou eu vou amar os meus apóstolos. Ele falou que é para a gente amar todas as pessoas. É nesse sentido que o Papa Francisco nos conclama. Então a oração da campanha fala muito bonito, eu ser capaz de amar independentemente dos meus gostos pessoais. Quem rezou a oração na missa domingo viu, porque a gente quer amar quem bate com a gente, quem não bate eu quero que fula daqui, vai embora aqui. Então é uma grande meta para nós a gente fazer isso. E no mundo hoje em dia é isso mesmo, está pegando fogo na guerra lá em Israel, eu não estou nem aí, estou dormindo numa cama confortável. Nenhuma vez eu rezei por eles. Se rezo é quando na missa fala de paz, senão eu nunca nem lembrei se o pessoal está sofrendo ou não lá. Isso não tem nada a ver, fratelli tutti, não somos todos irmãos. Porque se fosse seu irmão, duvido que você não estava rezando por ele. Pensa, se fosse seu irmão, sua irmã de sangue, você não estaria preocupado com ele? Se a sua irmã quebra a unha, você já fica preocupado com ela, coitado, quebrou, vai ter que cortar todas as unhas, agora começar do zero ali. Agora, se é um irmão desconhecido, social, a gente não se preocupa. Então é algo avançado mesmo, exigente. A Via Sacra está muito bonita, né? Nesse sentido, quem já fez a Via Sacra essa semana lá no livrinho, então não vamos criticar sem a gente saber não, a intenção é muito bonita. Tem outras vezes que teve críticas dos temas, esse ano não tenho o que dizer não, é um tema muito, muito bonito, e são 60 anos, né? Da campanha da fraternidade. O Papa mandou uma mensagem muito bonita também, tá? E outra coisa, a campanha da fraternidade, ela não modifica a quaresma. Isso é falso. Não tem uma mudança na liturgia por causa da campanha. O que mudou na missa? Nada, a gente só fez uma oração para motivar a nossa reflexão de um tema proposto para a Igreja do Brasil em conjunto. A liturgia é a mesma, os cantos são os mesmos, né? Os evangelhos são os mesmos, as leituras são as mesmas, não muda em nada. Se falar assim, não, vamos tirar a primeira leitura e pôr o texto base da campanha, aí não, mas não é assim que acontece, né? Tudo bem, meus irmãos, minhas irmãs? Né? Espero então com sinceridade que esse tempo quaresmal seja um tempo de verdadeira conversão, né? Para todos nós, que esses elementos que nós estudamos aqui, eles venham realmente a nos ajudar nesse caminho. Assim então nós encerramos o vídeo aqui da formação para dar encerramento, agradecemos você que nos acompanhou, seja quando você estiver ouvindo, em qualquer momento desejo para você uma boa caminhada de conversão.